E aí pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto bem interessante e que resume muito do que a gente viu nos episódios anteriores. O que é a nova vida e como viver e andar de acordo com essa nova vida que a gente tem. E eu quero lançar para vocês primeiro uma dúvida para ir coçando no cérebro de vocês. O que o Homem-Aranha tem a ver com a nova vida? A gente vai responder isso aí daqui a pouco, tá bom? Vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. E aí galera, bom ver vocês aqui, espero que vocês estejam achando bom me ver também. Eu quero dizer para vocês que esses estão sendo dias muito legais, a gente tem visto muito conteúdo interessante nesses episódios, a gente já falou aqui sobre a salvação, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, sobre a ceia, e hoje a gente vai falar sobre a nova vida em Cristo. Mas que papo é esse de nova vida? Como assim uma nova vida? Quer dizer que eu tenho que morrer e nascer de novo? E eu acho que alguém já fez essa pergunta há tipo uns 2000 anos atrás. Lá em João 3 fala que Jesus estava andando com os discípulos e chegou para ele um doutor da lei, um cara que era muito sábio, ele conhecia muito da Bíblia, chamado Nicodemos, e ele chegou a Jesus Cristo perguntando sobre a salvação. E Jesus Cristo falou para ele que ele precisava nascer de novo. E aí Nicodemos ficou com a mesma cara que vocês estão fazendo agora. Como assim nascer de novo? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu quero recapitular aqui com vocês que o nascer de novo é o quê? É morrer para a nossa carne, para o pecado e nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso Nicodemos teve uma grande dificuldade para entender. Jesus meio que teve que desenhar para ele. Depois vocês podem ler o capítulo 3 de João. Vocês vão ver essa conversa entre eles. E é interessante a gente ver isso. É realmente morrer para a carne, morrer para a nossa vida de pecado e nascer para o Espírito. É o nosso Espírito que estava morto e agora ele foi ressuscitado em Deus. E agora nós temos, através de Jesus Cristo, acesso a Deus novamente. Isso, a nossa morte que estava decretada por causa do pecado e que nos afastava totalmente de Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, pôde nos transformar em novas criaturas. Só que não basta a gente ser uma nova criatura, a gente tem que andar como essa nova criatura. Lá no livro de Efésios, fala pra gente o quê? Nós temos que andar de modo digno da nossa vocação. Vocação, se você não sabe, é uma palavra que significa chamado. Você foi chamado por Deus para ser uma nova criatura. Você foi chamado para viver com Deus como uma nova criatura, como filho de Deus agora. Antes você estava afastado dele e agora você foi adotado como filho de Deus. E como essa nova criatura, ou seja, alguém que morreu e nasceu de novo, transformado em uma pessoa completamente diferente, agora como um filho de Deus, tem que andar da forma como seu pai pediu para que você andasse. Ele já preparou essas obras para que a gente vivesse nelas. E é necessário que a gente realmente se esforce
para viver como essa nova criatura. E aí a gente tem que prestar atenção em pelo menos 3 aspectos que falam sobre essa nova vida, essa nova caminhada nossa. É a maneira como nós desenvolvemos a nossa fé. Quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo em Cristo, nós estamos ali como um bebê, como ele acabou de nascer, né, um recém-nascido. Agora, a questão é, a gente não pode ser um bebê espiritual para sempre. A gente precisa crescer e amadurecer. E esse crescimento, esse amadurecimento, ele é o processo de santificação, que nós também já falamos em episódios anteriores. Então, essa santificação é justamente essa caminhada em direção àquilo que Deus nos fala para que nós devemos fazer, a forma como devemos viver, como devemos pensar, como devemos agir. E isso pode se traduzir, se manifestar na nossa vida nesses 3 aspectos que eu quero falar para vocês hoje. O primeiro é a mente, depois o corpo e, por fim, a língua. São os 3 aspectos principais nos quais se manifestam as obras de Deus em nós e nós precisamos nos esforçar por essa transformação. Nós vamos ler, então, primeiro, Romanos, capítulo 12, verso 2, que nos fala: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos transformar a nossa forma de pensar. A nossa mente, ela fala de pensamentos, ela fala de atitudes, né? Ela fala de crenças, naquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. E isso vai reger todo o nosso ser. Então é importante que a gente entenda que nós não somos mais aquelas pessoas que antes viviam mortas no pecado. Hoje nós vivemos para Cristo. E por isso é necessário que a gente tenha a mente de Cristo. Essa renovação da nossa mente, ela vem através do quê? Da palavra de Deus, através do ensino, através disso que a gente está fazendo. Assistindo uma palavra, assistindo uma aula, participando de um grupo de leitura bíblica como nossos devocionais às segundas-feiras. Isso é trabalhar na renovação da nossa mente, porque nós vamos enchendo a nossa mente da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Isso é importante para que a gente passe a pensar como Deus quer. A gente vai começar a pensar como Cristo pensa. A gente vai ter, através do Espírito Santo e da palavra dele, essa nova mente, essa renovação. Então a nossa mente vai ser completamente transformada. Nós vamos pensar agora como novas criaturas, como cidadãos do reino de Deus e não como pessoas desse mundo que está na perdição. Entendem? E agora nós vamos falar também sobre a mudança do corpo. Corpo, a gente vai ler sobre isso em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou ainda não entendem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, nosso corpo, ele não é nem mais nosso. Ele foi comprado por um preço altíssimo, que foi o sangue do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E então, nosso corpo agora pertence a Deus, e ele deve ser vivido para Deus unicamente. Então nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo também. O nosso corpo, ele não pode ser mais um templo do diabo, ele não pode mais ser um lugar de sujeira, não pode ser usado para imundícies, para pecados, não pode ser usado para fazer mal às outras pessoas, não pode ser usado para impureza sexual, para lascívia, para prostituição, para violência. Nosso corpo não é para isso mais. Nós somos nova criatura. Então agora, o nosso corpo ele é única e exclusivamente para glorificar a Deus nessa terra, para manifestar a presença de Deus e ser a imagem de Deus aqui nessa terra. Então por isso nós precisamos também renovar o nosso corpo e andar em santidade, que é o amadurecimento da nossa fé. É aquilo que eu falei, a gente não pode ficar para sempre como bebês espirituais. A gente tem que crescer. Isso mostra que nós fomos salvos, somos novas criaturas e estamos desenvolvendo e amadurecendo a nossa fé.
E por último, mas não menos importante, tem um órgão que é bem pequeno em relação ao nosso corpo, mas que, como o Tiago fala, ele tem um grande poder de destruição. A língua. A gente vai ler Tiago, capítulo 3, verso 6. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Então, vejam que Tiago ele pega pesado mesmo. A língua, ela fala mal, ela faz fofoca, ela amaldiçoa o irmão, ela conta fake news. A nossa língua hoje também ela está sendo substituída pelos nossos dedos, né? Porque a gente hoje vive digitando e nos computador, no celular, mandando mensagens, e aí a gente está falando mal de alguém, a gente está mentindo, a gente está espalhando uma mentira também, né? Que são as fake news. A gente está amaldiçoando alguém, está xingando, está falando um palavrão, algo que não agrada a Deus. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que seja santo, que seja agradável, que edifique, é isso que tem que estar em nosso coração, em nossa mente. É isso que nós devemos fazer. Então, se uma palavra não edifica, se uma palavra ela não ajuda, então é melhor que ela não seja dita. Tem uma regrinha que ela é bem interessante, que a gente tem que usar antes de falar certas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar se isso que a gente vai falar é verdade. Depois a gente analisa, isso que a gente vai falar é necessário? Precisa mesmo de ser dito? E, em último, a gente tem que pensar se isso que eu vou falar vai edificar em alguma coisa. Se a resposta for não, para pelo menos uma dessas questões, então é melhor que a gente não fale, é melhor que a gente fique calado. Porque como filhos de Deus, nós estamos aqui para construir, para edificar. Não estamos para destruir, não estamos para ofender, não estamos para amargurar ninguém. A gente não quer o mal de ninguém, a gente quer que todos sejam salvos, conheçam a Deus através das nossas vidas. E isso só pode acontecer se a nossa vida for uma vida renovada, a vida de uma nova criatura. E agora, para fechar, eu quero usar o exemplo do Homem-Aranha, que nós falamos no início. O Homem-Aranha, ele, quando descobriu os seus poderes, a princípio ele não pensou em ser um herói. Ele, inclusive, pensou em ganhar dinheiro com isso. Ele chegou a fazer algumas lutas livres. Ganhar dinheiro com as lutas, se aproveitando dos poderes que ele tinha conseguido, né? Agora cai fora daqui. Ele não entendeu qual que era a missão dele. E então aconteceu que um bandido que ele deixou fugir, esse mesmo bandido matou o tio dele, tio Ben. Pega esse cara! Segura ele levou a grana! Valeu! E então ele entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele entendeu a missão dele. E ele percebeu que aquele novo Peter Parker, aquele novo Homem-Aranha, né, aquele novo ser humano que agora não era mais humano, era um super-humano, o Homem-Aranha, ele não podia viver da forma que ele vivia antes. Aquilo tinha um propósito na vida dele e ele tinha que viver segundo esse propósito. Foi só então que, quando ele entendeu isso, que ele era uma nova pessoa, que ele era uma nova criatura, é que ele teve essa mudança interior, e essa mudança fez com que ele tivesse uma mudança de mente e passasse a usar o corpo dele para o bem dos outros. Então, é uma analogia, né, um pouco forçada, talvez, mas ela mostra um pouco do que a gente realmente tem que viver. Deus, ele nos deu uma vida completamente nova. Ele nos livrou do inferno. Pensa, nada mais importa. A única coisa que importa é que você não vai mais para o inferno. É só isso e nada mais.
Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai nos buscar. E é importante que a gente entenda que a gente tem que viver nessa esperança, nessa expectativa. Jesus está voltando, eu sou nova criatura e eu quero viver como filho de Deus. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima. Qualquer dúvida, mandem um zap pra gente. Podem perguntar nos grupos, podem falar conosco, podem ligar. Os tios estão aqui à disposição, tá bom? Valeu, até a próxima. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.